A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Meus queridos, hoje eu vou falar de um assunto assim de suma importância e eu peço em nome de Jesus que você possa assistir até o fim. Pode ser que eu precise me alongar um pouco mais devido à importância e à seriedade do assunto, mas é importante que você ouça. E esta palavra que você já viu aqui no título, se Deus aprova ou não o segundo casamento, e se você está nessa situação, eu peço que você tenha muita humildade em ouvir primeiro, e pode ter certeza que para todos os casos sempre Deus dá uma saída, tá? Uns de uma forma, outros de outros, mas é importante que você saiba desta verdade, a qual tem sido ocultada ou não tem sido trabalhada. O sacerdote, os líderes, acredito que tem receio de falar sobre isso, porque ele sabe que é um divisor de águas, é uma mensagem contra o pecado na sua essência, e esta mensagem ela não traz público, pelo contrário, é uma mensagem que verdadeiramente separa aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então, e muitas pessoas, lamentavelmente, estão na situação em que eu estarei aqui abordando este assunto. Deus tocou muito forte no meu coração que era necessário avisar a igreja que Satanás ele vem trabalhando ao longo de gerações, dos anos, trabalhando e tocando na parte essencial, que quando mexe na família, quando mexe no casamento, quando mexe na estrutura, quando mexe na aliança, testemunhada por Deus, ali feita por Deus, então isso vai, infelizmente, interferir em muitas outras coisas. E por isso que o diabo tem trabalhado fortemente neste ponto que eu estaria abordando sobre o casamento e sobre o divórcio, tá? E é importante que você atente até o final, porque é muito revelador e é impressionante. Esta palavra é sobre o divórcio. Eu quero começar, e se você puder me acompanhar, olhe na sua Bíblia, olhe as versões, tá? E acompanhe atentamente. E antes de tudo, antes de tomar qualquer julgamento ou qualquer atitude, primeiramente, ouça a palavra. Entenda pela palavra de Deus qual é a vontade de Deus. Não é a minha que dou, Juscelino. Porque eu vou ler a Bíblia e vou explanar aqui nas escrituras a vontade de Deus relacionado ao casamento e se ele aprova ou não o segundo casamento e como que isso funciona, tá bom? Então, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 3, diz assim, eu vou ler todo o texto, depois eu volto para abordar item por item que é importante. Então, Mateus 19, versículo 3 diz assim, vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Preste bem atenção, por qualquer motivo. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, preste atenção, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe os fariseus, a Jesus, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aí olha que interessante, versículo 9, agora é a direção de Jesus, é a fala de Jesus. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher,
não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e presta atenção, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Versículo 10. Disseram-lhe então os discípulos, porque os discípulos entenderam o que Jesus disse. Somos nós que muitas vezes não entendemos e precisamos estar claro. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Por quê? Porque eles perceberam a seriedade do que é um casamento e como ele deve durar e até quando. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque, ele explica, há eunucos de nascença, então aqui é plural, então há um grupo de pessoas que é eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais eunucos, né? É um grupo de pessoas também que foram feitos, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então, eu vou deixar claro aqui, primeiramente, o versículo 12, para quando nós voltarmos lá, exatamente no versículo 3, e iniciarmos toda a explicação, você já vai ter uma ideia, ok? Então, versículo 12, assim, há eunucos. O que é eunucos? Eunucos é quando o homem, ele não tem, ou ele não usa, ou não funciona, né, as partes íntimas, ou seja, o membro masculino. Então, ser eunuco é não ter o funcionamento do membro masculino para exatamente, lógico, o casamento, o sexo e gerar filhos. Então, há eunucos de nascença. Então, quem são esse grupo de eunucos de nascença? É aqueles que nasceram sem o funcionamento do órgão masculino. E alguns falam até aleijado, tudo, mas não funciona. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo, há grupos a quem os homens fizeram tais, ou seja, esse homem nasceu com um membro masculino normalmente, e então, né, pegaram ele como escravo, castraram, né, cortaram o seu órgão masculino, e agora então, isso usava muito ali os escravos para cuidar de rainhas e princesas, exatamente para que ele não tenha relação sexual quando estivesse ali dando banho ou cuidando das rainhas e princesas, mas o objetivo era esse, para que esses homens não tivessem relação. Então, fizeram tais, ou seja, cortaram, beleza? E o outro grupo, o terceiro, é aqueles que a si mesmo se fizeram eunucos, ou seja, podemos colocar como exemplo o apóstolo Paulo, que ele tinha o seu membro masculino normal, funcionando normal, ele podia casar, ele podia ter uma esposa, ele podia ter filhos, ele dentro do casamento podia ter relação sexual, porque o casamento foi Deus que instituiu, ok? Fique claro disso. Mas por causa do reino dos céus, o apóstolo Paulo, ele abriu mão do casamento para ser exclusivamente servir e ser útil apenas ao reino dos céus, a Deus. E aí então o texto fala, quem é apto para o admitir, admita. Então vocês entenderam aqui eunuco, tá certo? Primeira classe, eunuco, nasceu sem funcionamento. Segunda classe, cortaram. Terceira classe, tá tudo certinho, mas a própria pessoa abre mão disso, né? De ter relação sexual por causa do reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos voltar lá exatamente no versículo 3. Amados, explicando. No versículo 3, os fariseus ali fizeram uma pergunta. Então é importante vocês atentarem que ele diz assim, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo, ou seja, dar carta de divórcio por qualquer motivo. Qual é qualquer motivo? Qualquer motivo, qual é o casal que não briga? Qual é o casal que não tem confusão? Qual é o casal que não tem ciúmes? Qual é o casal que até muitas das vezes tem violência? E outras coisas mais que você pode pensar aí. Mas qualquer um desses motivos, se é dado liberdade para ele dar carta de divórcio, o que acontece? Aqui, nesses motivos,
A mulher e o homem, eles não estão em adultério. Por quê? Porque muitos casos dão a carta de divórcio, não foi por causa de adultério, não foi por causa de traição, foi por causa de brigas. Mas é importante você entender que Jesus, ele quer trazer às pessoas e a todo o povo que existe uma aliança no casamento, que essa aliança não pode ser quebrada e ela só pode ser desfeita com a morte. Só isso. Não tem como desfazer essa aliança, mesmo liberando carta de divórcio, por qualquer motivo. Então lembra, eles estão, não aguentam ali a briga, a confusão de ambos os lados, principalmente dos homens. E aí então foram lá até Moisés para dar um jeito. E aí Moisés lá liberou. E aqui é citado isso. E é importante que você atente que eles querem ver o que Jesus responde sobre dar carta de divórcio por qualquer motivo, que eu já expliquei. Então segue. Aí Jesus fala assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Olha, veja bem, tornando-se os dois uma só carne. Então Jesus está dizendo, olha, isso é muito importante, vocês estão mexendo em algo muito importante, em que se vocês não entenderem, vocês vão ter problemas. E aí ele diz assim, de modo que já não são mais dois, grave bem isso, que a Bíblia vai explicar isso, porém uma só carne. Aí ele diz assim, portanto, o que Deus ajuntou, na minha versão, em algumas é o que uniu, não separe o homem. Se o homem não é para separar, o homem inclui eu, inclui você e a mulher, inclui o próprio marido e a esposa, não é os outros, nem você pode separar. Por quê? Porque aquele casamento, o primeiro casamento, foi feita uma aliança com ela e Deus sendo testemunha, eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, tá? E aí então, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, por causa da dureza do vosso coração. Então o que é isso? Quer dizer, toda briga, toda confusão que todo mundo tem. Então, imagine lá Moisés, na época lá, porque foi ele que deu a liberação. Aí Moisés tinha que atender vários casais, várias famílias. Aí chega um casal brigando pelo item A. Chega outro casal brigando pelo item B. Chega outro casal brigando pelo item C e até Z. Ok. E aí ele tenta ajeitar, porque, queridos, briga, confusão, ciúmes e tudo, dá para se resolver contanto que você tenha um coração para Deus. Não seja duro de coração, sabe? Qualquer coisinha já quer se separar, qualquer coisinha já quer repudiar, já quer entrar com divórcio. Então não é assim. Por quê? Porque o casamento, ele tem uma grande importância para Deus e deveria ter também para nós. Porque é uma aliança feita na presença de Deus, ele sendo testemunha. E aí então, por que vocês são tão duros e não conseguem orar, não conseguem jejuar, não conseguem ceder, não conseguem amar, não conseguem, sabe, entender que o seu cônjuge ou o marido, muitas vezes ele é fraco naquela área e precisa da sua ajuda, sabe? Vocês se casaram para que juntos, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, seja em quem for, até que a morte o separe, lembra? Então, um ajude o outro, porque não existe ninguém perfeito, não existe casal perfeito, não existe um casamento que não tenha problema. Então já parou para pensar se qualquer motivo, a gente vai lá no cartório, hoje, nos tempos atuais, e querer dar a carta de divórcio? É incrível, né? Então isso é dureza de vosso coração. É por isso que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ele fala assim, entretanto não foi assim desde o princípio. E aqui eu quero abordar o versículo 9, que inclusive eu confesso e peço perdão a Deus, já pedi, e estou pedindo perdão a Deus aqui, gravando no YouTube, para que vocês ouçam em todo lugar do Brasil e do mundo, que eu entendia errado. E por isso eu me arrependo e peço perdão a Deus primeiramente, porque é muito sério quando você ensina errado ou quando nem ensina, com medo de perder adeptos. Então o versículo 9 diz assim, eu porém vos digo, Jesus, quem repudiar sua mulher, aí ele abre uma exceção, não sendo
por causa de relações sexuais ilícitas. Abre uma exceção, vírgula. Aí ele fala, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então o que eu, Juscelino, pensava? Que aqui tinha uma exceção, lamentavelmente, porque a gente pensava, puxa, a mulher foi traída, ela foi injustiçada. Então a carta de divórcio, puxa, merecedora, né? Vai ficar com aquele cara traindo? Lógico que primeiro eu ensinava que você deve perdoar, né, o máximo possível, porque uma pessoa em adultério, ela está em condenação. Então, a mulher que foi traída, ou o marido que foi traído, primeiro, aquele que foi afetado, tem que ter muita graça para perdoar. Mas como a pessoa continua traindo e continua em adultério, então, lógico, dá a carta de divórcio. Então, eu pensava, tá? Eu pensava que então, dando a carta de divórcio, ok? Então, quem cometeu adultério vai continuar em condenação e quem sofreu, né, no caso aí a injustiça, aqui dentro, vamos pegar o assunto, a mulher traiu o marido, um exemplo, pode ser vice-versa também. A mulher traiu o marido, então ele dava a carta de divórcio para ela e ele estava livre para casar com outra. Eu falava isso. Então eu peço perdão, porque a Bíblia não diz isso, ela não enfatiza isso. E aí então, como que eu cheguei a esse entendimento, queridos? Vou ser muito sincero para os amados. O Senhor tem chamado a nós para jejuarmos e orarmos. E eu tenho dito que o jejum, ele é tão importante que quando você começa a se consagrar, Deus através do jejum começa a mostrar aquilo que está errado primeiramente em nós. Aquilo que nós entendemos errado. E isso é muito bom. E aí então, nestas semanas, pouco tempo que passou aqui, o Senhor me iluminou que aqui, esse texto não é como eu pensava. Então o que é esta exceção? Aí o Senhor pediu para que eu fosse para Mateus capítulo 5. Em todos os evangelhos, tem em Marcos capítulo 10, tem Lucas capítulo 16, tá? Tem uma parte citando sobre esse tema, mas Marcos e Lucas, ele praticamente vai citar o que eu acabei de ler. Então eu estou lendo Mateus 19 e vou ler aqui também Mateus capítulo 5, porque tem algo que nos ajuda a entender mais aquela exceção, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo agora 31 e 32, diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto, olha a exceção, em caso de relações sexuais ilícita, a expõe. E esta palavra, a expõe, é que eu fui iluminado e eu ganhei luz. A expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então essa palavra expõe a tornar-se adúltera é exatamente, querido, a mesma exceção. Vou voltar aqui no Mateus capítulo 19, estou voltando aqui para que vocês façam aí entendam. Então quando ele fala assim, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, Mateus 19, 9, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, veja lá, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, por quê, queridos? Porque o que eles vieram abordar junto com Jesus? Se era lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Então veja bem, por qualquer motivo ainda não é adultério. Agora, chegou um caso em que naquele caso a mulher foi apanhada ou o marido apanhado em flagrante adultério. Então eu não preciso dizer que ele está, ou pode se tornar adúltero, porque ele já está na situação de adultério. Compreende? Então, quando eu entendi isso, eu falei, Jesus, meu Deus do céu, eu entendi errado, inclusive, para vocês terem ideia, aqui ele diz assim, a expõe a tornar-se adúltera. Quer dizer, qualquer motivo, ela ainda não é adúltera. Mas se a pessoa era casada e se separa por qualquer motivo, você acha que essa pessoa vai ficar sozinha? Me diga aí.
Se já brigam por qualquer coisa, aí dá carta de divórcio para qualquer motivo, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai arrumar outro e o outro vai arrumar outro. Entende? E aí, hoje, dão o divórcio, então, na lei dos homens, a pessoa então casa de novo e até alguns já têm até filhos no segundo casamento. E aí, então, o que acontece? A Bíblia diz, Mateus 19, todos, que se você pegar de novo o versículo 9, para ganhar bem, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, se você tirar a exceção, dizendo assim, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, vamos tirar isso e dizer assim, ó, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher e casar, então ele tem duas ações, ele primeiro não aguenta brigar com a mulher e dá a carta de divórcio, dá a repudiar ela, ponto. E agora, ele pode ficar sozinho, como ele pode querer casar de novo. Mas até aqui ele não cometeu adultério. Agora, se ele casar, isso quem deu a carta mesmo, hein? E o que não traiu, ok? Ele não cometeu adultério. Mas se ele der a carta de divórcio para a esposa, repudiar ela e depois ele casar, aqui diz assim, ó, e casar com outra comete adultério. O lado do homem aqui no texto. Agora, a mulher que foi repudiada, ó, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, de acordo com a Bíblia, ok? Nenhum divórcio, seja por qual motivo for, dá direito ao marido e à esposa casar de novo. Tá? E aqui, baseado nessa luz tão forte, eu me arrependi, porque eu tinha ensinado errado, peço perdão, retiro aqui no mundo espiritual. E você que está me ouvindo agora, talvez você ouça porque está gravado, se alguma vez você ouviu isso de mim, eu peço perdão, clamo o sangue de Jesus. E outra coisa, eu não tenho medo de confessar, amados, sabe? Porque o Senhor está me limpando e creio que está limpando muita gente aqui também. Queridos, eu mesmo, como sacerdote, como ministro, como alguém que está à frente de um grupo cristão, eu mesmo já fiz casamento, tá? Estou confessando aqui. Eu mesmo já fiz casamento onde uma das partes já foi casado. Então o que eu fazia? Eu perguntava, mas por que você separou da esposa? Ah, porque ela me traiu. Aí eu falei, então beleza, eu posso te casar. Por quê? Porque eu entendi errado. E eu peço perdão e desfaço no mundo espiritual, sabe? Todos os casamentos que eu fiz, eu desfaço, aplico o sangue de Cristo, porque estava errado. Porque eu era cúmplice daquele adultério que estava acontecendo ali, eu unindo aquilo ali, sendo que Deus não queria daquela forma. Então eu peço perdão a Deus e clamo o sangue de Jesus. E aí, voltando aqui, volto de novo. Eu, porém, vos digo, disse, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, por quê? Porque se já vem um caso de alguém que está em adultério, ele fala, puxa vida, você já caiu naquilo que eu não queria. Quanto uma questão de uma discussão, de uma briga, dá pra gente resolver de uma forma mais fácil, é só se arrepender. Agora você em adultério, já precisou você ficar grávida lá do outro, é terrível, sabe? E aonde Satanás tem trabalhado ao longo, querido, das gerações, e trazendo hoje uma geração, como que está a geração hoje? Para você ter uma ideia, esta palavra aqui, que eu estou ministrando, quantos na igreja já não estão numa situação dessa, no segundo casamento e até com filhos? Quantos pastores e sacerdotes também não estão na mesma situação, aonde eles foram casados, se divorciaram e a ex ainda está viva? Tá? A ex ainda está viva e o ex ainda está vivo. E essas outras pessoas, né, se uniram de novo em casamento, porque deram a carta de divórcio. Mas Deus não aceita isso, amados. Os discípulos entenderam isso e disseram, se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Tá certo? Não convém casar. Aí Jesus, porém, você pensa, ah não, Pedro, mas você pode. Ah não, Juscelino, mas você pode, porque você faz minha vontade. Você pensa que Jesus alivia? Jesus não pode, sabe, ir contra seus princípios e contra a sua palavra, a sua lei. Não pode, amado. Se Jesus abrir mão daquilo que ele é, então
acabou-se tudo. Nós não temos mais convicção com nada. Entende? E graças a Deus que ele não muda. Então Jesus Cristo chegou e disse, Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Sabe, tem que ter graça, irmão, para ter um casamento em santidade, para ter um casamento, e não trair, e não dar carta de divórcio por qualquer coisa, entende? Até mesmo no adultério, que acontece também, a primeira palavra que Deus traz é assim, perdoe, porque Deus não quer condenar ninguém, perdoe. E aí então, queridos, eu estou lembrando aqui daquela mulher, acho que é em João 8, que foi apanhada em flagrante adultério. Olha que coisa, e Deus me deu graça para entender isso. A mulher apanhada em flagrante adultério, se o pecado dela era adultério, é porque ela era casada, ponto. Lá naquela situação, era para ela ser apedrejada, entendeu? Ser apedrejada. E se é o marido que também é pego em flagrante adultério, também é para ele ser apedrejado. Só que como Jesus estava lá, e ali os fariseus, né, queriam catar ele, pegar ele em algum erro, então, de vez de matar ela lá onde cataram, pegaram ela, levaram, jogaram ela na frente do Senhor Jesus, e vocês podem depois olhar lá, se não me falha a memória, é João capítulo 8, quando eles falaram a Moisés, na lei de Moisés diz que toda mulher apanhada em flagrante adultério tem que morrer apedrejada. E tu, porém, o que diz? Então nós sabemos a história, que ele está lá escrevendo na areia, e eles insistem, aí Jesus fala assim, ó, quem dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Isso é o correto, tá, queridos? Não é atire a primeira pedra, eu já tenho um vídeo explicando isso. Mas é assim, o primeiro é a pessoa, porque a palavra é para a pessoa, né? Então ele diz assim, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Aí a começar pelos mais velhos, foram saindo um por um, e não ficou ninguém mais. E aí Jesus falou assim, cadê os teus acusadores? Os que te condenavam? Ela falou, ninguém, Senhor, me condenou. Aí ele disse assim, nem eu te condeno. Porque ele podia. Ele não tinha pecado. Mas sabe o que Jesus fala? Por uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Em adultério. A questão ali que foi flagrante. Talvez para você que está me ouvindo, não é flagrante porque os homens não estão vendo. Mas Deus está vendo e o diabo está vendo. Entendeu? É adultério. Então, para aquela mulher, Deus disse assim, ó, vá e não peques mais. Olha que tremendo isso aqui. Na situação dela, em não pecar mais, era em que sentido? É lógico que ela não iria mais adulterar, ou seja, ela não iria mais dormir com homens, ou trair lá com alguém que ela gostou. Ok? E então, se ela era casada, agora estou dizendo eu, porque isso não está escrito. Mas pensa assim, queridos, ó, de acordo com a verdade, mas eu vou seguir com a história dela lá, não está escrito. Eu estou aqui imaginando que ela, uma vez perdoada por Jesus Cristo, glória a Deus, deu mais uma chance para ela, agora ela tem que continuar vivendo. Então, imagine que ela foi lá conversar com o marido, e o marido com toda aquela vergonha, a gente imagina, eu sei que não é fácil, e ela foi pedir perdão para o marido, e o marido resolveu não aceitar, um exemplo, tá? E ela, não, mas Jesus me perdoou. Não, Jesus te perdoou, mas eu não. Então o que ela fez? Ela sai, vai embora e vai conversar com Jesus, né? Lógico, andou com ele, tudo, sem nenhum problema. Então, o que Jesus vai fazer? Jesus vai mudar a sua palavra? Não. Jesus continua dizendo, não peques mais. Mesmo que o seu marido não te perdoe, não peques mais. Ou seja, ela tem que ficar sem ter relação sexual com ninguém até que ele morra. Ou seja, ela, a partir daquele momento, virou eunuco. Por isso que eu expliquei para vocês o eunuco aqui. O que é o eunuco? É alguém que tem os seus membros íntimos funcionando normalmente,
mas não utilizam eles por causa do reino de Deus, ou seja, porque Deus está em primeiro lugar. Então, quando que você pode verdadeiramente ter relação sexual de acordo com Deus? É dentro do casamento abençoado por Deus, no primeiro e único casamento. Por quê? Qual é a única condição que dá direito à pessoa se desligar do primeiro marido? Vamos ler na Bíblia? Vamos. Não é carta de divórcio não, queridos. Eu estava enganado e Deus me corrigiu, pedi perdão, e agora eu estou aqui avisando vocês, tá? Romanos capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó, Romanos 7:2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera. Vou repetir. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, e vice-versa, se vivendo ainda a esposa, tá? Unir-se com outro homem. Entendeu? Quer dizer, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, Romanos 7, versículo 2 e 3, está muito claro que o primeiro casamento, ele só está livre desse primeiro casamento, desta aliança, quando um dos cônjuges morre. Pois, se eles se divorciarem, e essa é a preocupação de Jesus, tá certo? Para que vocês querem aqui carta de divórcio por qualquer motivo, mas você está pronto para pagar o preço? Que preço que é? Se você der carta de divórcio para sua esposa, ou vice-versa, por qualquer motivo, lembre-se, você não poderá se unir com mais ninguém enquanto ela viver ou enquanto ele viver. Você quer mesmo? E sendo que lá em Mateus 5, diz assim, se você der carta para ela que não... Por exemplo, se já é adultério, se você já pegou no adultério, bem, ela já caiu naquilo que eu não queria. Mas ainda assim perdoa. Porque Jesus perdoou a mulher apanhada em flagrante adultério. Ponto. Agora, se não é adultério, é outro motivo, então, se você faz isso, você está expondo ela a tornar-se adúltera. Por quê? Vamos ser sinceros, amado. Quem de nós aqui consegue viver sem sexo? Vai, me diga. Alguns conseguem, mas numa grande proporção é mínimo. Sabe, é mínimo. Entende? Mas aqueles que, porque tem um voto com Deus, tem uma aliança com Cristo, tem um chamado com Cristo, eles abrem mão, até do próprio casamento. E para vocês terem ideia, em primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, olha que interessante, eu achei muito bom esse texto também para ajudar vocês. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Eu gostaria de enfatizar que nesse capítulo, Paulo dá muita opinião dele, muita sugestão. Mas é interessante que aqui ele fala, aqui não sou eu não, aqui é Deus. Aqui é o Senhor que está mandando. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, ou seja, é Deus que está ordenando, tá? Que a mulher não se separe do marido. Você está falando não é para separar, é porque tá querendo. Tem alguma coisa, não se separe. Porém, veja bem, se porém ela vier a separar-se, então, você se separou por qualquer motivo, então ele fala que não se case de novo. Porque se você se casar de novo, ele está claro, você vai estar em adultério. O máximo que você pode fazer, que caso tenha se separado, aí continua dizendo, ou que se reconcilie com o seu marido, volta para ele. Aí tudo bem, você pode ter relação com ele lá, porque é o seu marido. E
que o marido não se aparte da sua mulher. Entendeu? Por quê? Porque se ele se apartar da sua mulher, também, tanto um como o outro, está exposto, né, a tornar-se adúltero, caso mantenha aí, ou se una com outra pessoa, e isso é muito sério. Então, amados, eu quando ganhei muita luz, talvez você que está aí já saiba disso, né? Eu já sabia, glória a Deus, meu amado, glória a Deus. Então pregue isso, sabe, na sua igreja. Você líder, e eu líder, eu fico perguntando, por que não se pregam isso nas igrejas? Por que muitas vezes só se fala nos bastidores e bem baixinho? Porque, queridos, isso aqui, ele é um divisor de águas. Imagine quantas pessoas tem na sua igreja, na sua localidade, que estão no segundo casamento e não tem orientação, e de repente até você aí, líder, sacerdote, até casou eles como eu também casei. Eu estou me arrependendo porque ainda dá tempo. E eu espero que também você se arrependa, porque assim diz o Senhor. Eu falei para ele, Senhor, olhando esta mensagem, a gente já começa a lembrar de tanta gente que está ao nosso lado e que está nessa condição. Falei, Senhor, eu tenho parentes próximos, e não são poucos, que estão nessa situação do segundo casamento. Sabe o que o Senhor me disse? Eu sou o Senhor e não mudo. Sabe, amado? Deus não vai mudar a sua palavra por causa de mim ou por causa de você, porque eu fiz muitas coisas boas para Deus, ou que você... Aí tem alguns que falam, tá, mas aquela pessoa já está no segundo casamento, mas é uma bênção, né? Aquela pessoa ora, aquela pessoa jejua, aquela pessoa ganha almas. Queridos, a palavra de Deus, em Mateus 7, 20 e 21, diz, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Não tem problema. Mas aquele grupo de pessoas que faziam aquilo que Deus, não tem problema, Deus aprova o que eles estavam ali realizando, mas Jesus diz, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, amado? Os dons são irrevogáveis. Se você lê o livro de Mateus, o próprio Jesus fala assim, ó, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então, ficou claro para mim que através de uma boca pode-se pronunciar a verdade, mas não quer dizer que o coração e o ser daquela boca esteja vivendo de acordo com a vontade de Deus. Deus usou uma mula para avisar Balaão de uma mensagem. É uma mula, mas falou a verdade, sabe? Mas a mula não é imagem e semelhança de Deus. Deus usa quem Ele quiser. E os dons também, como Mateus 7, 20 e 21, são irrevogáveis. As pessoas expulsou demônio. Olha, o Judas expulsou demônio, fez milagres, entendeu? Mas porque ele não se consagrou e ele acabou indo para outro caminho, ele, infelizmente, foi reprovado. Então, queridos, Deus não muda. E aí o Senhor me disse, e outra, eu cobrarei de você se você não avisá-los. Eu cobrarei de você se você não os advertir. Por quê? Se Deus está permitindo aqui, queridos, eu e você ser advertido, é porque Deus não quer que nem eu, e nem você, e nem quem está nessa situação de adultério, seja condenado. Porque ainda tem saída, sabe? Ainda tem saída. E aí então, eu vou falar alguns exemplos de algumas saídas, conforme você deve estar pensando aí em muita coisa, mas Deus me cobrou como sacerdote, e hoje Deus está cobrando você que está ouvindo essa mensagem, e passe aí para o seu pastor, para ele ouvir essa mensagem, que Deus está cobrando nós, sacerdotes, de pronunciar o verdadeiro evangelho, de verdadeiramente, querido, sabe, evangelizar as pessoas, dizendo para elas abrir mão do pecado, pregar contra o pecado fortemente, porque Satanás,
ele, queridos, por incrível que pareça, conseguiu estragar muitas e muitas famílias de geração em geração. E se você olhar para o Brasil hoje, quase todos estão numa situação de fornicação, de prostituição ou de adultério, infelizmente. Então, o Senhor pediu para que eu lesse Malaquias capítulo 2. E eu quero aqui ler com vocês Malaquias capítulo 2 e preste bem atenção. Segura mais um tempinho aí, tem 40 minutos, mas segura um pouquinho, é forte. Malaquias capítulo 2, é importante ler aqui os versículos para que você entenda o coração de Deus e o recado de Deus para cada um de nós, como foi para mim. E eu estou lendo a Bíblia, eu não estou aqui, sabe, dando a minha opinião. Minha opinião eu dei, só fiz besteira, falei coisa errada. Não, eu tenho que ficar com a Bíblia, entendeu? Então, Malaquias 2:1 diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira, presta atenção aqui, sacerdote, a verdadeira instrução esteve na sua boca. E eu quero, amados, que a verdadeira instrução esteja na minha boca e na sua boca aí, sacerdote, pastores e líderes, tá? E principalmente você que está à frente dos jovens, essa mensagem tem que ser passada principalmente para os jovens que ainda estão pensando em casar, eles precisam dessa orientação. Casou, é até que a morte o separe e esquece o divórcio, tá? Então, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Por quê? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Os lábios do sacerdote devem guardar exatamente o conhecimento. E da sua boca devem os homens procurar instrução. Meu Deus do céu, as pessoas vão procurar instrução? Que tipo de instrução eu e você estamos dando para as pessoas? Seremos cobrados por isso, hein? Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Eu e você, homem de Deus e mulher de Deus, somos mensageiro do Senhor dos Exércitos e não mensageiro daquilo que eu acho ou que eu penso. Mas vós, olha que coisa, vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Misericórdia, Pai, eu peço perdão se eu levei muitos a tropeçar com o ensino errado. Me perdoa, Pai. Em nome de Jesus, eu retiro tudo aquilo que ensinei errado e que acabei levando outros a tropeçar. Eu peço perdão, retiro, aplico sangue e obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda deu tempo para que eu me arrependesse, e eu espero que você faça o mesmo aí. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais. Aqui é uma palavra forte. Queridos, nós somos muitos parciais no aplicardes a lei. E ser parcial é só usar aquilo que me convém, como eu fiz. Eu falei, puxa, a mulher foi injustiçada, vai ficar ainda com esse cara que fica traindo? Então dá logo o cara de divórcio para esse camarada, né? E ele, se ele não se arrepender, ele vai ficar em adultério mesmo, já tá, mas você merece ser feliz, né? Então a gente está, o quê? Exatamente sendo parciais, né? Inclusive, queridos, né? Alguns irmãos chegaram para mim e falaram assim, mas pastor, uma mensagem dessa, agora eu conheço o casal que estão no segundo casamento, eles são felizes. Olha, você já viu esse negócio, querido? Por que o segundo casamento ou o terceiro, a pessoa parece que se encontra aos dedinhos, mas no primeiro não? Sabe por quê?
Porque o diabo, ele trabalha para destruir o primeiro, porque ele sabe que o primeiro está correto. E o segundo, que já estão em adultério, uma vez que o ex está vivo, ou a ex, entendeu? Nesse aspecto. Então ele fala, agora do corda, ó, sejam felizes, né? Ganham dinheiro, faz isso, faz aquilo e tal. E vem os filhos também, dentro de uma relação, de uma união que está em adultério. E olha o problema. E o diabo sabe tudo isso, então o diabo não mexe. Por quê? Porque se ele te enganar que você é feliz, você vai ficar aí. E é por isso que é mais difícil você se posicionar. Porque você fala, puxa, eu vou largar a mão de tudo isso, vou perder mão de tudo isso. Tem que ter graça, hein, irmão. Eu quero que você entenda assim, meu amado. Pensa assim, ó. Antes de você me julgar e antes de você dizer qualquer outra coisa para você mesmo. Baseado na palavra de Deus que estou lendo para você, e pode pesquisar aí. Se você está no segundo casamento e o seu ex está vivo, a pergunta para você é o seguinte, baseado na Bíblia, você está em adultério, sim ou não? Se você entender que você está em adultério, mesmo feliz com o seu segundo casamento, então eu te pergunto, você teme a Deus ou aos homens? Porque se você reconhece que está em adultério, olha o que Deus diz sobre a questão de divórcio e repúdio. Vou continuar lendo, porque eu não quero ser parcial com vocês aí. Versículo 10 de Malaquias 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Agora olha o 12, ele está entrando aqui, ó. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for. Repito, seja quem for. E o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos, aí tem aquela outra turma, né, que já está em adultério, no segundo casamento, o ex está vivo, ele não é viúvo, tá? Aí ele está lá servindo, oferta ao Senhor, e Deus, entre aspas, né, usa o que ele fala e tudo, aparentemente parece estar na bênção, mas olha o que diz o versículo 13. Ainda fazer isso, 2 pontos. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, né? A pessoa chora, de choro, de gemidos, não é? Parece uma pessoa realmente ali consagrada ao Senhor. De sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Por quê? Porque quebrou uma aliança lá atrás. E isso está manchado no mundo espiritual e o diabo está cobrando esse de Deus sobre tua vida. E aí, você e eu perguntais, por que, Senhor? Por que não resolve? Por que está assim? Aí olha que interessante. Porque o Senhor foi testemunha. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um? Lembra de se tornar uma só carne? Mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Olha que explicação tremenda. Ele buscava a descendência que prometera. Meu Deus do céu, olha que coisa linda. E nós sabemos que aqui em Malaquias Jesus não tinha vindo ainda. Então Deus precisa de pessoas que estejam da forma que agrada a ele, da forma correta, sabe? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Agora, amado, segura aí. Versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repito, o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Toda vez que você está repudiando alguém, seja por qualquer motivo, e até mesmo por adultério, Deus não diz assim, ó, eu odeio o repúdio com exceção do adultério.
Não, por isso que o Senhor falou para mim, eu não mudo. Sabe? Deus odeia o repúdio. É repúdio? Deus odeia. Por quê? Porque está sendo quebrada uma aliança na qual ele foi testemunha. Eu acabei de ler aqui. E não é só o repúdio que ele odeia. Ele também odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Queridos, eu sei, vou dar alguns exemplos, que tem casos em que a irmã, ela é violentada, sofre demais, muita violência. Então, lógico que você não vai ficar aí com ele. Você tem que se proteger, senão você pode até morrer. Então você sai, ok? Você sai porque você tem que livrar você até seus filhos. Mas você não pode se unir a outro homem. Por quê? Porque mesmo ele cometendo adultério, sendo violento, tendo briga, tendo não sei o quê, houve uma aliança, a qual Deus não muda. Entende? E esta aliança só pode ser desfeita ou quebrada quando o parceiro morre. Ou seja, se você se tornar viúvo ou viúva. E aqui, eu abro aqui uma observação muito forte. Cuidado para você não cair no outro pecado, que uma vez que você está entendendo o que é isso mesmo, e não tem outra escapatória, não vá desejar agora a morte do seu ex, hein? Porque você entendendo que essa é a verdade de Deus, ela é estreita mesmo, aí você fala, então, eu quero que meu marido morra logo, a minha esposa morra logo, isso assim, eu fico livre com o que eu já estou hoje. Não peça isso para Deus. Porque a Bíblia, a lei de Deus fala, se odiar, né, já o matou, e não matarás ninguém. Então, não saia de um extremo e vá para o outro. Porque a gente é assim, a gente gosta de pensar somente em nós. E aí, eu entendo que o teu caso, você que está nessa situação, não é fácil. Ah, mas eu já tenho filho. Agora no segundo casamento, qual é a palavra para você que já tem filho? Se torne eunuco. Se torne eunuco até que o ex venha a falecer, sem você pedir para ele falecer. Queridos, tem outra forma? Então, os jovens, aqueles que são solteiros e pensam em casar, sabe, a minha filha, eu tenho orientado ela, e agora muito mais, né? Já chegou para ela irmãos, entendeu? Que eram casados, se divorciaram e queriam namorar com a minha filha. Entende? E aí, então, qual é a instrução da Bíblia? Não é do pai, aqui é do sacerdote, ok? E da Bíblia. Tá casado? Foi casado? É. A sua esposa está viva? É. Então, olha, sobre esse ponto, tô fora. Entendeu? Eu vou orar pela sua vida, para que você corrija a sua vida e que você não esteja em adultério. E ainda você quer me levar ao adultério? Não. Ah, mas a minha doutrina não prega isso. Bem, não estou aqui focado na sua doutrina. Eu estou focado na sã doutrina, na palavra de Deus. Então, jovens, se tiver alguém aí, seja até irmão, né, que se diz ser crente, e ele já foi casado, ou se vê alguém de fora que não é crente, pior ainda, ele já foi casado e a ex está vivo, cai fora. Você entendeu? Nós não vamos desprezar essas pessoas em hipótese alguma. Mas quando eu digo cai fora de querer ter uma esperança que ele será o seu marido. Não. Você vai orar, né? Ele vai ouvir a palavra, ok? Mas nada de se engraçar com essa pessoa, porque você está entrando numa cilada de Satanás tão forte, que depois você vai ficar numa mesma situação que outros que estão aqui agora, que já são casados, não tiveram a instrução, não é? Ou teve e não quiseram dar ouvido, e agora estão nessa situação. Deus também, nas orações, pediu para nós aqui no jejum, atentarmos para Esdras 9. Se você ler Esdras 9, lá quando o povo voltou para a edificação dos muros do templo de Jerusalém,
Naquela situação, para você ver como é forte, os judeus lá tinham casado com estrangeiras. E se você ler lá, eles tiveram que abrir mão das estrangeiras, mandar elas embora. Imagine com o filho, mandar tudo embora. Porque lá tinha que ser assim. Entendem? Porque eles entenderam a questão do que é aliança. E hoje aqui com Jesus, é o seguinte, casou. Então você pode dizer, mas quando eu era casada e tudo, eu não era crente. Tá, mas o juiz que fez o teu casamento lá, sendo crente ou não, sendo de qualquer religião, a pessoa que casa mesmo de acordo com a lei de Deus que dá aos homens, ele vai no cartório, ele vai diante de um juiz, e o juiz no cartório, ele dá lá assim, ó, como autoridade, tá? Ele diz assim, ó, fulano de tal, você aceita a fulana aqui de tal como a sua legítima esposa? Sim. E você aceita o seu marido aqui, o fulano de tal como o seu legítimo marido? Sim. Então, eu como juiz, e na autoridade me delegada, eu então os declaro marido e mulher. É assim que acontece ou não? Nessas palavras, né? Talvez um pouquinho diferente, mas ele fala, ele tem autoridade para casar e dizer assim, eu os declaro marido e mulher. Por quê? Porque ele está ali no nome da lei. E aí você tem que entender. Então ali foi feita uma aliança, o primeiro casamento. Aí você depois, né, desandou e tudo, porque não teme a Deus, nunca temeu, aquela coisa toda. Beleza. Aí tá no segundo casamento e então você se converte. E aí você se converte, em muitos casos tem isso. Aí você começa a ler a palavra de Deus, aí você fala, puxa vida, eu estou em adultério. Então, dura esse discurso. E aí os apóstolos falaram assim, se essa é a condição do homem, não convém casar. Aí Jesus fala assim, nem todos são aptos. Nem todos são aptos. Tá certo? Nem todos são aptos. Exatamente para receber esse conceito. Mas apenas a quem é dado. Peça graça ao Senhor para que você não esteja em adultério. E se está, pare, né? E não continue. Eu sei que tem muitos casos aí que talvez você vai até me criticar, você vai... Mas é a palavra de Deus. Por que muitos pastores não tocam nesse assunto? Por que a maioria dos pastores não fala nisso nos púlpitos, ou às vezes nem na escola dominical, se é que existe escola dominical hoje? Por quê? Porque a grande maioria está assim, queridos. Entende? E aí, essa é uma mensagem que não atrai o público, que não aumenta adeptos. Pelo contrário, muitas das vezes, os adeptos vão embora. Por quê? Eles vão procurar pastores segundo os seus desejos, né? Seus prazeres, aqueles que lhe agradam, não agradam a Deus. Porque esta palavra que é de Deus, querido, o Senhor disse que chegou a hora de começar a separar o joio do trigo. Tem que separar, amados. Por isso que o caminho é estreito. E Satanás, sabendo disso, ele então, ao longo de gerações, já vem trabalhando para danificar, contaminar. Entendeu? Você pode ler lá, acho que é Deuteronômio 24, quando o casal lá que tem a carta de divórcio que Moisés dá, acho que é Deuteronômio 24, depois vocês podem ler lá do 1 ao 4, pode ver que há contaminação, entendeu? Há contaminação quando a pessoa está com outro homem, há uma contaminação. E aí, amados, eu quero terminar aqui dizendo para vocês o seguinte. O Senhor me disse que uma coisa é quando você vê aquele corpo bonito, não é? O relacionamento, o casal está ali, está olhando fisicamente. Só que quando eles estão em adultério, o mundo espiritual vê demônios. O mundo espiritual, ele vê demônios se relacionando. Nós sabemos também que hoje, assim como era Sodoma e Gomorra lá e passou, e hoje, também existe relação de homem com homem. No mundo espiritual, homem com homem, há apenas duas cabeças horríveis, se relacionando sem corpos. Por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher. E quando duas mulheres se relacionam,
ela é só dois corpos e não tem cabeça. Então você falou, é tão feio, é tão horrível, tão sujo, que se eu te mostrasse você não aguentaria, de tanta sujeira e de tanta podrice que é. Mas, olha que benção, amado. O casamento, de acordo com Deus, aleluia. Primeiro casamento que Deus abençoou, que ele é testemunho, que o diabo odeia. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, querido. Quando o homem e a mulher de Deus estão unidos sexualmente, no casamento, Deus vê o cabeça e Deus vê o corpo. Ele vê um ser completo. Ele vê a formação completa conforme ele estabeleceu. É lindo demais, amados. Então, assim como é lindo, glorioso o casamento que Deus estabeleceu, assim também é horrível, nojento, sujo, aquilo que o diabo destruiu. E quanta coisa ele destruiu, amados. Quantas famílias. Começa a pensar aí. Quantas coisas, amados. E aí então, só para ajudá-los, talvez no seu pensamento, porque eu também pensei nisso. Tá, mas Jacó teve mais de uma mulher. Então, naquela época a lei veio depois, querido, porque a lei era permitido, porque ainda tinha que se multiplicar as tribos. Aí é de Jacó que vê as 12 tribos, porque ele era Israel, o nome dele. Aí depois que tem as 12 tribos, que Moisés liberta e vai para o Monte Sinai. Então ali no Monte Sinai Deus fala, Moisés, vem aqui. Subiu e deu a lei para ele. A partir de agora, ó, não cobiçará mais a mulher do teu próximo. Então, a partir dali, agora é o homem e a mulher. Beleza, aí vem. Aí quando chegam os reis, aí o rei, querido, alguns falam assim, mas Davi teve mais de uma. E até mesmo o próprio Salomão teve 1000, né? É um exagero, né? Mas, veja bem, tem os seus problemas também, mas estamos falando de adultério. Então, não era adultério para os reis, porque eles estavam debaixo de uma lei para os reis. Tanto é que Samuel, ele fala assim para o povo de Israel, quando eles queriam um rei, que o primeiro rei de Israel foi Saul. Aí Samuel ficou triste, aí Deus falou, não, pode dar, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Mas diga para eles qual é o direito que um rei tem. E aí ele diz que o dos reis, que ele pode ter as suas filhas, seus filhos, pode fazer escravo. Então o rei ele tinha direito em ter mais mulheres, até uma questão de aliança com nações e outras coisas mais. Mas o rei não podia pegar a mulher do próximo. E aí vocês sabem muito bem que Davi, mesmo ele segundo o homem do coração de Deus, tendo um coração segundo o coração de Davi, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele tendo um coração de acordo com Deus, que ele era rápido de se arrepender, ele tinha já várias mulheres, tinha concubinas, mas foi lá e resolveu pegar ainda a mulher de Urias. Avisaram ele, hein? Avisaram ele. Ó, não, essa daí tem marido. Sabe, amados, eu creio que por mais que você não tinha tanta instrução, mas eu tenho certeza que de uma forma ou de outra Deus sempre te dá um toque. Ó, esse não. Ele é bonito, ele tem dinheiro, esse não. Mas esse não. Alguma coisa ele te avisa. Mas eu estou avisando aqui escancarado para você que você não pode casar com alguém que já foi casado se o ex dele ou dela estiver vivo. Não pode. Entende ou não? Deus odeia o repúdio. Então, quando Davi aí pegou a mulher de Urias, a Bíblia fala que ele adulterou. Como que ele adulterou se ele tinha várias mulheres? Então, ele adulterou porque pegou a mulher do próximo. Ele podia ter solteiras, só ele, mas ninguém, nem soldado, só ele, porque é uma lei relacionada ao rei, beleza? Então, quando vem Jesus, é aqui que você tem que focar. Quando vem Jesus, que aqui nós estamos nesta era, nós estamos nessa situação. Quando chega Jesus, então vamos pegar daqui e pegar os exemplos lá também, mas agora é o que é para nós. Para nós é o seguinte, casou, não dê carta de divórcio, não dê. Nem por qualquer motivo, e também, mas foi apanhado em flagrante adultério. Bem, se a carta do divórcio, o rapaz não quer realmente se arrepender, e eu sei que não é fácil para você, e se o divórcio também envolve até uma questão de bens, então, nesse caso, Jesus fala, tá, se der a carta de divórcio, mas preste bem atenção, você
certo? Não adultere, não case com outro. E aí essa outra pessoa também, que lógico, ele já está em adultério, não tem jeito, já está adultério. Ele só tem que se arrepender. Porque Jesus está preocupado em você ficar livre do marido e estar exposto a tornar-se adúltera. Entendeu? Então ficou muito claro, graças a Deus, eu louvei a Deus por essa palavra, me arrependi daquilo que eu precisava, que no meu caso foi porque eu tinha ensinado errado. Graças a Deus, eu louvo a Deus, que eu estou no meu primeiro casamento, estou com a minha esposa, graças a Deus, e somente a morte é que vai nos separar, e mais nada. Somente quando um dos dois estiver viúvo, é que vai dar direito eu casar de novo, ou ela, se quiser, né? Se quiser. Porque, amados, a gente tem, acima do casamento, nós temos um propósito, que é o reino dos céus, ok? Aqueles que se tornam eunuco, aqueles que se fizeram a si mesmos eunucos por causa do reino do céu. Quem é apto para o admitir, admita. Queridos, eu vou só fechar dizendo o seguinte: Satanás tem trabalhado fortemente no mundo inteiro e principalmente na nação brasileira. Por favor, veja ao seu redor. Tudo é sexo. Tudo é sexo. Sabe? Uma novela, é sexo, tem que ter lá. É um filme, tem que ter sexo. Tudo, os filhos deste mundo, a Bíblia fala, eles só estão preocupados em comer, beber-se e dar-se em casamento. Não é? Pensa assim, tem como uma pessoa hoje viver se o sexo não fizer parte? Pensa aí, não é? É difícil, né? É difícil. Somente para aqueles que são freiras, né? E outros que abrem mão do casamento, e aqueles que nem Paulo, que são eunuco, quando tem um objetivo mesmo certo com Deus. Mas, querido, como que o sexo está acima de todas as coisas, né? Até de Deus. Já parou para pensar? Isso é terrível. É terrível. E Paulo até fala, né, para os solteiros, né? Olha, já que você não aguenta, então é melhor se casar do que viver abrasado. Aí Paulo fala. Mas por quê? Como que pode, né? As pessoas estão assim, como diz, subindo pelas paredes e para essa pessoa nem Deus consegue segurar. Porque é tanto sexo. As mulheres seminus, né? As roupas são muito chamativas. Os homens é exatamente uma correria, exatamente para saber quem é mais bonito, quem é mais sarado. E aí Deus revelou o seguinte, que existe um poste ídolo no Brasil, que é exatamente o membro, né? O órgão masculino. É um poste ídolo. Sabe, existe um feitiço, um encantamento, um trabalho de Satanás. Inclusive existem estátuas, né? No Brasil e fora do Brasil, que é a estátua exatamente do membro masculino lá, exposta na praça, e aquilo quanta legalidade dá. Por quê? Porque é o que está, de uma certa forma, reinando aí no coração das pessoas. E está todo mundo enfeitiçado com sexo. Sai na rua, vai lá fora, aí vai pro barzinho, aí vai tomar, vai beber, e o que acontece? Todo mundo, no final das contas, lógico, o objetivo depois é o quê? Ter sexo, tá? Por quê? 99% não consegue viver sem sexo, ok? Então, queridos, uma vez, lógico, quem estabeleceu isso foi Deus. Então, sabe, você que ainda não é casado, se arrependa das prostituições que você tem cometido, mesmo sem casar. Outro detalhe, Hebreus, tá? Hebreus eu creio que faz parte, vamos incluir nessa mensagem. Tá indo um tempinho aqui, 1 hora, quase 9 minutos, mas é importante, como eu disse para você, segura aí. Hebreus capítulo 13 diz assim, ó, porque eu tenho que pôr tudo numa mensagem, se quebrar você perde o foco, né? Hebreus capítulo 13, tá? Versículo, deixa eu ver se é o 13 ou é o 12, deixa eu achar aqui, tá? Em nome de Jesus, ô Senhor Jesus. Hebreus, cadê aqui? Não quero perder tempo. Hebreus, perdoando, tal. Aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 4, 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio,
bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Tá vendo? Então, Deus julgará. Aí tem lá o leito, matrimônio, até de crente. Tem crente que ele vê as fantasias no mundo, aí como ele sabe que não pode adulterar, aí ele traz tudo para dentro do quarto dele e faz de tudo quanto é jeito com a mulher dele e a mulher com ele. Entendeu? E aí eu vou abrir aqui mesmo, aberto, para você entender, deixar bem claro. Querido, tudo que é imundície, impuro, Deus vai vingar. Então eu vou dar exemplo. Sexo oral, sexo anal, isso é sujeira do diabo. Deus não fez esses órgãos para ter exatamente relação sexual, tá? Então se arrependa de sexo oral e sexo anal, porque isso é imundo. Isso não vem de Deus. Isso vem do diabo e vem do mundo e das coisas que você assiste. E aí você ainda acredita em alguns outros sacerdotes? Não, você pode fazer o que você quiser com a sua mulher. Ah, é? Ela é templo do Espírito Santo. Entendeu? Não suje. Não venha trazer impurezas para a sua esposa ou vice-versa. Então, é muito sério, amado. É muito sério aqui este assunto. E Satanás, talvez, você pensa assim, né? Ah, não, falar desse ponto, isso aí é bom nem falar, porque... Então, os sacerdotes não falam, os líderes não falam, os pastores não falam, mas o diabo está falando. O que o diabo fala? Ele está perturbando o primeiro casamento, para a pessoa trair, para a pessoa divorciar por qualquer motivo. Aí a pessoa, lógico, não tem Deus mesmo, né? Por isso que está naquela situação. Lógico que ela vai arrumar outro. Ai, eu tô carente, eu preciso de alguém. Ai, meu Deus, eu não sei o quê. De novo a dependência de sexo. Meu Deus do céu, né? Tudo é sexo. Então por que tudo é sexo? Porque estamos sendo bombardeados na mídia, na televisão, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, tudo tem que ter sexo. Pode reparar, tudo tem a propaganda de uma mulher ou de um homem lá mostrando o seu corpo, ou fazendo uma cena de beijo, fazendo uma cena de pega-pega, e até as músicas de hoje também provocam sexo. Então, realmente é muito difícil, nesses últimos tempos, ser salvo. É muito difícil. Somente os verdadeiros homens e mulheres de Deus conseguirão escapar desses últimos dias. E, queridos, ainda dá tempo. Tá? Eu sei que a mensagem é dura, eu sei que a mensagem é forte, e eu sei que, para alguns casos, é muito a graça de Deus. Tá? Para alguns casos é muita graça de Deus. Mas eu quero que você pense assim, isso que eu estou falando é invenção minha ou está na Bíblia? Isso que eu estou falando acontece mesmo? Está aí no mundo ou não é verdade? Isso que eu estou falando, que tudo a gente faz para no fim terminar na cama, seja com o marido, de um jeito todo atrapalhado ou com qualquer outro, e esse negócio, eu tô sozinho, eu tô carente, eu preciso de alguém, é muito sério, tá? Então eu creio que já tá claro, tem muita coisa, mas eu acho que dá para você pensar, você pode escrever aqui, né, nos comentários. Amados, se o seu líder, o seu sacerdote não fala isso, manda essa mensagem para ele, tá? Entrega essa mensagem lá no grupo, né, dos jovens. Coloca lá no vídeo. Talvez o líder não consiga passar, então coloca lá para todo mundo assistir, reúne todos os jovens e coloca lá exatamente naquele salão, e aí para que todos ouçam e orem, tá, amados? Então algo que Deus me deixou claro agora nesses últimos dias, semanas, meses: oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra de Deus. É isso, amado. E quem te ensina é o Espírito Santo, sabe? Então, jovem, oração, jejum e palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que vai conseguir fazer te arrancar dos desejos dessa carne, que te leva à prostituição fora do casamento e adultério, caso saia com outra ou caso se separe e esteja unido com outra e a ex ainda estando viva. Porque, lamentavelmente, é incrível. A gente fala que Deus está em primeiro lugar, mas toda a situação constrangedora e destruída do Brasil e nossa e da família, tudo isso só prova o quanto que Satanás, infelizmente, queridos,
ele conseguiu destruir quase que a maioria nas famílias, infelizmente, quase que conseguiu destruir uma boa parte, mas ainda assim dá tempo para você, não importa a situação que você esteja, obedeça a Deus e Deus será contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esta palavra verdadeiramente produza no seu coração aquilo que Deus quer na sua vida. Divulgue essa mensagem para todas as pessoas, amados. Por favor, divulgue, porque eu tenho certeza que muitos estão precisando dessa palavra. Um grande abraço, que Deus tenha misericórdia de nós e do Brasil. Tá, queridos? Deus tenha misericórdia de nós e do Brasil, porque a grande maioria, Deus tem o quê? Tem ódio, né? Eu odeio o divórcio. Para Deus não odiar mais, irmãos, se Deus está te odiando, sabe? Se arrependa para que Deus, então, não mais te odeie. Pelo contrário, Ele se agrade da tua vida e te salve naquele dia. Que assim seja, em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe.